Oi, meu nome é Crisley Wexler e eu fiz a minha prática pedagógica na escola onde eu trabalho, o Educare. Eu sou auxiliar de professora na sala do Infantil 4. As crianças têm entre 4 e 5 anos. Para sair da rotina, para mudar, para realmente fazer a prática, eu fiz a minha observação no Infantil 2, com crianças de 1 e 2 anos, e no contraturno, que a escola oferece um contraturno para crianças do fundamental. A minha observação das duas salas foi bem tranquila, porque eu já conhecia as professoras, então, né, rola ali um conhecimento melhor. E a prática com as crianças também foi bem tranquila na questão de fazer mesmo, porque as crianças não me estranharam justamente por ter um contato, por mais que seja pouco, de outras turmas, mas tem. Então foi bem tranquilo. Oi, meu nome é Luísa. Hoje eu vim contar um pouco sobre minha prática pedagógica e sobre a minha experiência. Eu iniciei a prática pedagógica no CEIS Aureliano, que eram com crianças de 2 a 3 anos, e depois eu fiz no Radiar, que seriam crianças de 6 a 7 anos. No fundamental, para mim, foi um pouco mais difícil, pois as crianças ficaram muito tímidas no início, mas durante a minha observação, o meu tempo de observação que eu tinha para fazer na sala, elas foram se soltando, foram conseguindo conversar comigo, se descontrair, e eu fui pegando, querendo ou não, uma certa intimidade com eles. Eu li o livrinho para eles, As Flores da Primavera, que conta sobre o bichinho da maçã e conta sobre a primavera, sobre o outono, sobre as estações do ano. Eu achei muito importante mostrar o livrinho pra eles até ter uma noção, né? E eles ficaram muito felizes com o livrinho, que eles gostaram bastante. Eu até li 2 vezes pra eles. E eu acho muito importante esse tipo de estímulo pra criança saber, né? Sobre as estações, sobre também conversar com a criança, tirar as dúvidas das crianças. Eles tiveram muitas dúvidas, né, sobre as estações, e eu fiz várias perguntas para eles, perguntando quais estações do ano eles mais gostavam, e a gente foi tendo uma troca bem legal. Já com o fundamental, eu já conhecia, eu já tinha intimidade, pois já trabalhei com eles. Eles se soltaram bem mais para fazer atividade. Eu também contei sobre esse livrinho, falei do livrinho, eles ficaram super animados, contei sobre as estações do ano. E foi bem legal também com eles, assim. A atividade da tinta, tanto fundamental quanto o infantil, se soltaram bastante. Ficaram bem felizes de poder realizar a atividade, ficavam me perguntando as cores, ficaram me perguntando da abelhinha. Foi bem interessante, foi uma ótima experiência pra mim, tenho certeza que vou guardar pra sempre. Eu amei estar dentro de uma sala de aula, assim, como realmente tem que ser, né, dentro de uma sala de aula, com as crianças. Eu amei muito ter essa experiência. Olá, meu nome é Monique. Eu fiz o trabalho da prática pedagógica Infâncias e Suas Linguagens na Escola Dom Rafael, que é no bairro onde eu moro, em Florianópolis. A gente decidiu, em grupo, fazer uma contação de história para para estimular essa parte da escuta da criança, da forma de eles se expressarem em questão de opinarem na história. A gente resolveu contar a história das Flores da Primavera, que daí é um bichinho da maçã, que ele passa por várias estações do ano. Aí a gente fez essa contação de história e depois fez uma atividade com as crianças, que foi fazer um jardim numa cartolina. Eu fiz primeiro com a turma do G4, que é crianças de 4 a 5 anos. Eu contei a história, foi muito legal, teve bastante interação deles comigo. No começo, assim, da observação, que eu fui uma semana. Aí, no começo, assim, eu vi que eles ficaram bem tímidos. Até teve atividades que a professora estava passando, porque no começo, assim, eu não me meti, tipo, fiquei de ladinho, ouvindo, né, e vendo o dia a dia deles. Aí, então, eles ficavam bem tímidos e perdiam muita atenção na aula e ficavam prestando atenção em mim, assim, viu o que eu tava fazendo, o que eu tava olhando, se eu tava olhando pra eles. Aí, já no finalzinho ali da semana, eu vi que eles foram se soltando mais. Daí foi no último dia que eu fiz a atividade,
Fiz a contação de história e a atividade depois. No começo da história, eles já começaram a se expressar, a querer, que nem ali o bichinho fala que ele gosta dessa estação, gosta daquela e disso, daquilo. Eles começaram a se dar opinião. Eu gosto disso. Eu gosto daquilo porque eu gosto do verão. Teve um menino lá que falou, eu gosto do verão porque daí eu e meu pai vamos pra praia. Eu gosto porque a gente tem piscina, daí a gente fica na piscina. Eles já começaram a interagir no começo da história. Então, foi muito legal, muito bacana com o G4. Eu senti esse retorno deles comigo. No final, a gente fez a atividade de montar o jardim com as mãozinhas deles. Eu fiz um campo e falei, daí agora vocês vão fazer o jardim. Vocês podem desenhar as florzinhas que vocês quiserem. Daí, alguns lá bagunçaram um pouquinho e derramaram tinta, isso e aquilo. Mas foi bem legal, bem bacana. E a segunda turma que eu fiz foi o segundo ano do ensino fundamental. Foi uma turma que deu um pouquinho de trabalho, mas foi muito bom também, porque, assim, a gente decidiu fazer o mesmo planejamento, tanto para para educação infantil, como para o ensino fundamental. A gente fez o mesmo planejamento, a gente só mudou um pouco a atividade. O ensino fundamental, o que a gente fez? A gente contaria a história e no final a gente faria também a atividade com tinta, de eles fazerem um jardim, só que ao invés das flores, eles fazerem bichinhos que lembrem a estação do ano. Borboleta, teve até um que fez um peixe, mas era o que eles queriam fazer. Por que eu digo que eles me deram um pouco de trabalho? Assim, no começo, quando eu fui fazer a observação, foi muito bacana a interação deles comigo. Foi bem diferente dos pequenininhos, do G4. Porque o G4, eles ficaram mais tímidos, mais retraídos. O do segundo ano, eles já ficaram mais curiosos para saber o que eu tava fazendo lá, se eu ia trabalhar lá, o que eu fazia, se eu tinha namorado, se eu era isso, se eu era aquilo. Eles queriam saber tudo de mim, da minha vida. Então, eu senti bastante interação com eles. Só na hora da atividade que eu vi que eles ficaram assim... Eu fiquei um pouco frustrada, porque assim, eu comecei a contar a história pra eles. Falei também que ia ser as flores da primavera, que era sobre um bichinho da maçã, que ele gostava, né, das estações do ano, porque ele passava de flor em flor. Cada estação ele tava em uma flor diferente. Então, assim, no começo eu já senti eles meio... Opa, não sei se essa história vai ser legal. Não sei se isso é legal, não sei se... Sabe? Então, eu senti muito isso deles. Eu perguntava a opinião, eles me respondiam porque eu perguntava. Mas aí tinha um colega que chamava o outro, tirava a atenção de todo mundo. Então, eles ficavam um pouco perdidos e um pouco sem interesse. O que eu pensei? Eu vou inventar uma outra atividade para ter uma interação melhor, para eles poderem se empolgarem. Eu falei, olha, se vocês prestarem atenção na história agora, vai ter uma atividade muito legal depois pra gente fazer. Daí foi onde eu já assisti um vídeo, esses tempos, de uma professora até que eu sigo no Instagram, dela falando sobre a infância e suas linguagens, e ela fez uma atividade com a sala dela que tinha essa brincadeira, que é o aluno fica de costa, a gente coloca uma folhinha atrás das costas dele, e vem um outro colega. O colega desenha nas costas, e o outro colega que tá na frente desenha no quadro, para ver se eles estão em sincronia, para ver como é que tá o tato da criança, se ele tá conseguindo perceber o que o outro tá desenhando atrás. Então, o que o outro desenhava atrás tinha que estar igual o que ele tava desenhando na frente, no quadro. Eu falei para eles dessa brincadeira. Vamos fazer a atividade de desenhar os animais com as mãos. A gente só podia usar a mão, molhadinha na tinta, para fazer o bichinho. A gente podia fazer borboleta, a gente podia fazer o que eles quisessem fazer que tivesse relacionado ao jardim ali, a primavera, a estação do ano, o verão, o inverno, o que eles quisessem fazer. E após essa atividade, a gente faria uma outra atividade que é essa de adivinha, para ver se eles estavam em sincronia com o amigo. Aí começou um bololô de eu vou contar a pessoa, eu vou contar. Então eu já vi uma interação maior ali entre eles. Eu assim, opa, agora eu acho que vai. Aí terminei de contar a história, fiz a atividade deles com a tinta e fiz essa atividade
adivinhar o que o colega tá desenhando atrás. Foi muito bom, foi muito legal. Foi uma turma que me deu muito trabalho, porque eu fiquei muito nervosa, confesso. Fiquei bem nervosa, porque foi uma coisa que eu tive que pensar muito rápido. Tava contando ali, mas eu já tava pensando na minha cabeça, meu Deus, o que que eu vou falar pra eles, né? Pra ter essa troca, pra ter esse interesse deles. Aí foi onde ainda bem que eu tava pesquisando antes, tava, né, tentando já ver se eu via alguma outra hipótese, né? Porque acontece, né? Como eu tava vendo na aula, que até a professora falou, que às vezes não sai como planejado. E realmente eu vi que não sai como planejado. Numa turma saiu maravilhoso, foi bem certinho. E na outra teve essa coisa de pensar muito rápido. Mas foi muito legal, muito bacana. Foi uma atividade que teve uma boa interação e uma boa troca. Obrigada e até a próxima! Olá, eu me chamo Paulina e hoje eu vim falar um pouco da minha experiência nessa prática. A educação infantil, eu realizei essa atividade com a educação infantil num CI que eu trabalho há 2 anos já. Eu sou prof de berçário. Ano passado eu era prof de maternal 1, né, que eram crianças de 2 a 3 anos. E eu escolhi esse ano o maternal 2 para fazer a atividade comigo e o planejamento. Esse M2 foram alunos meu ano passado, né? São 17 alunos, de 17, 12 foram meus alunos ano passado. E eu achei mais fácil aplicar com eles também, porque eu já conheço o ritmo de cada um, né? E conversei com a professora, mostrei meu planejamento. Ela me deu uma tarde para mim realizar esse planejamento, essa atividade com eles. Cheguei, me apresentei para quem não me conhecia, que muitos me conhecem, esses 5, né? Que não me conhecem. Conhecia só por vista, só de passagem. Me apresentei para ele e para todos novamente. Comecei com uma história que a gente escolheu, eu e as meninas, né, no grupo, sobre a primavera. Ela fala das 4 estações, mas a específica é a primavera. Eles adoraram a história, ficaram encantados. Ali fala de flores, né? Eles ficaram encantados. Ai, minha mãe tem essa flor em casa, minha avó gosta de flor. Ah, mas eu já gosto da primavera, outra, eu já gosto do outono. E ali a gente se mergulhou numa conversa de estação preferida, o que dá pra fazer no inverno, o que dá pra fazer no verão. E a gente se estendeu um pouco ali. Na hora da atividade, foi uma alegria que só, porque eles adoram atividade de pintar a mão. A gente pintava a mãozinha deles, né? Eles colocavam no cartaz e quando tirava e via a flor ali que foi feita com a mãozinha ou a asas, eles ficavam encantados, rindo. Olha tua mão, não sei o que, a tua mão foi uma asa da abelha, não sei o que. Aí a gente seguiu lá pra pia pra lavar a mão e todos lavando a mão, ajudando o outro. Eu observei bastante que eles se ajudam, né? Uma turminha assim bem acolhedora, um ajudando o outro, que uns tinha dificuldade pra lavar. Aí a minha já tá limpa, eu vou ajudar a tua. O planejamento que a gente planejou, eu segui corretamente e deu certo por causa deles também. Eles me ajudaram bastante, né? Eles eram bem atenciosos, bem acolhedores. E em seguida a gente foi pro parque brincar, que antes de ir embora, eles sempre vão pro parque brincar e eu segui isso no planejamento também, né? De ir pro parque brincar. Chegou lá no parque, tinha um canteiro de flores e tá toda florida por causa da primavera. Eles se encantaram e voltaram no assunto da primavera de novo. E voltaram a falar que estação que a flor não fica florida, não sei o quê. E na hora de ir embora, uma coisa que me chamou bem a atenção, eu fui ajudar a entregar eles até o portão, porque nesse CI a gente leva as crianças até o portão. Um aluno chegou e começou a falar pra avó o que tinha acontecido. O assunto de hoje no CI era a primavera. Perguntou qual a estação preferida da avó. Aí me deu tchau e foi conversando com a avó sobre o assunto que a gente levou pro CI, né? Foi uma experiência muito legal. Sem aquele frio na barriga, porque eu já conhecia todo mundo, então foi bem tranquilo. Eu tive bastante dificuldade para conseguir espaço numa escola, para mim conseguir aplicar o meu planejamento, a concluir essa prática da parte do ensino fundamental. Mas graças a Deus eu consegui. Peguei a turminha de primeiro ano. Quando eu cheguei lá, me deu uma dor na barriga, um frio, um suador. Aí a auxiliar de direção me levou até a sala, me apresentou para a professora Luciana, me apresentou para a turma toda. Sou uma turma de 30 alunos, bem agitados.
E eu fui pro fundo da sala. Fui pro fundo da sala, comecei a observar a professora, né? Eles, como é que eles trabalhavam, como é que a professora começava a aula. Fiz 2 dias de observação, mostrei meu planejamento para ela, ela deixou eu aplicar em uma manhã, né? No dia da aplicação, eu fiquei muito nervosa, cheguei lá tremendo, mas consegui, deu tudo certo, porque é uma turminha também que acolhe a gente, sabe? Uma turminha assim que tu fala bora, eles falam vamos, né? Então foi uma experiência muito legal com eles também na hora de atividade, eles se ajudaram, eles me ajudaram, né? Eles adoraram pintar as mãozinhas, por mais que sejam grandes, eu achei que não ia ter tão interesse assim, eu tava totalmente enganada. Se interessaram muito em pintar a mãozinha, em fazer a asinha da abelhinha, de fazer flor. A professora também deles, uma querida, me ajudou bastante, né? Porque não é fácil comandar uma sala com 30 alunos. Ela me ajudou bastante, me deu esse espaço, me deu essa oportunidade que muitas não dão, né, pra gente, que não tô nem aí, né? Então eu gostei muito dessas 2 experiências, mas o ensino fundamental eu tive, assim, um medo, um frio na barriga, porque eu nunca tinha encarado uma sala de aula, né? Mas consegui aplicar o planejamento, né? Consegui realizar uma atividade com sílabas com eles, né, para eles ver quantas sílabas tem a palavra primavera, quantas letrinhas tem a primavera, quantas vogais. Foi bem legal. Então, sobre a educação fundamental, foi isso. Foi um frio na barriga, mas por fim deu tudo certo. A escola também é uma escola bem acolhedora, né? Desde da secretaria até os professores me acolheram super bem. Na hora do intervalo, alguns dias eu preferi ficar no recreio, observando as crianças. Outros dias eu ficava na sala dos professores, todos muito acolhedores também, me dando dicas, ideias de como fazer, de como realizar essa prática, né? Gostei bastante, também tinha pessoas conhecidas. E o friozinho na barriga foi passando, a vergonha também, porque a escola, né, ajuda a gente, assim, nesse acolhimento que eles fizeram comigo, eles me ajudaram bastante, né? Então, essas 2 experiências pra mim foi incrível. Umas com frio na barriga, outras sem friozinho na barriga. Mas as 2 foram uma experiência incrível e que eu vou levar pro resto da minha vida.